Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre o teu coração. Sejam bem-vindos a mais um culto, ao culto da nossa quinta-feira, um culto de oração, um culto de busca do Espírito Santo, um culto de oração, um culto de entrega. Deixa eu só ver aqui, está chegando legal para vocês aí? Para você que já vai estar conectado aqui, ó, manda aqui para mim se está chegando o áudio bom, a imagem. Eu quero orar com vocês nesta noite para consagrarmos esse culto ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 9. Salmo de número 9, verso de número 1. Salmo de número 9, verso de número 1. Glória a Deus. Paz, Dani. A Dani está aqui com a gente. Estou aqui em casa com a Cíntia, com a Alice. Daqui a pouco o Danilo vai entrar para fazer o momento da nossa adoração ao Senhor Jesus. Salmo de número 9, verso de número 1. Salmo de número 9, verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Eu te louvarei com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Nessa noite, quero te convidar a falar como o salmista falou. O salmista Davi, ele estava, nesse momento, entronizando as suas palavras em adoração ao Senhor, e ele diz: Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Que você também possa, nessa noite, louvar ao Senhor com todo o seu coração e contar todas as maravilhas que Ele fez e faz e ainda fará sobre a sua vida. Vamos orar? Oremos ao Senhor. Grandioso Deus e Pai, nós te agradecemos pela vida, nós te agradecemos, ó Pai, pela saúde, nós te agradecemos pela tua presença. Pai, leva-nos, ó Deus, a adorar ao Senhor como o Senhor merece. Leva-nos, ó Deus, em adoração nesta hora. E que tudo, Senhor, que há em nós possa glorificar, bendizer o teu santo nome. Assim nós te agradecemos, ó Deus, pelas tuas maravilhas, pelas tuas bênçãos e pela tua graça que em nós opera pela fé no nome santo de Jesus. Amém? Então, manda aqui, quem está aqui conosco nessa noite, já põe o seu nome para que eu possa estar orando por você, para que nós possamos estar juntos nesse momento de adoração. Agora eu vou estar passando aqui para o Danilo, para ele estar nos levando em adoração, em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Boa noite. Boa noite. Paz. Paz, igreja, que a paz estejam com todos. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confie em ti, fui ajudado. Tua salvação tem navegado. Hoje a dor em meu coração, o meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança
esperança que até o tempo, ó Jesus, confiante fui ajudar. A salvação vem me alegrado. Hoje a dor em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus em tua presença, meu Deus, estamos aqui. Contemplamos tua face, entendemos verdade. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós. E no teu completo processo, a coração dos pais. Jesus em tua presença, meu Deus, aqui. Contemplamos tua face, entendemos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós. E no teu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome e te dar o poder. Estamos nós aqui. Jesus em tua presença, meu Deus, aqui. Contemplamos tua face e rendemos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós. E no teu completo sexo, ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e
me separava, já não separa mais. A luz que outrora apagava, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar um louvor reunido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Glória a Deus, aleluia. Deus. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, tua grande obra não tem fim, teus olhos estão sobre mim, grande, grande é o Senhor, grande é o Senhor, tua grande obra não tem fim, teus olhos estão sobre mim. Grande é o teu amor, derramado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, que cumpre tudo que prometeu, agradável é sua vontade, eterna é a sua vontade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, tua grande obra não tem fim, teus olhos estão sobre mim, grande, grande é o Senhor, grande é o Senhor, tua grande obra não tem fim, teus olhos estão sobre mim. Grande é o teu amor, derramado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, que dedico em tudo que prometeu, agradável é a sua vontade, eterna é a sua vontade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, tua grande obra não tem fim, teus olhos estão sobre mim, grande, grande é o Senhor, grande é o Senhor, tua grande obra não tem fim, teus olhos estão sobre mim. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Pastor Daniel. Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a paz esteja no coração de cada um de vocês. Você que está chegando agora, que a paz do Senhor Jesus
esteja sobre a sua vida. Deixa eu só colocar aqui para mim ver quem está aqui conosco já nessa noite. A Dani, a família, Deus abençoe vocês. A Gina, a Josi, meu sogro Adão, Patrícia, a Nete, o Diego, o Matheus, Samuel, a irmã Viviane, Deus abençoe a sua vida, irmã Viviane. Coloca o nome se tem mais pessoas com vocês aí, para que a gente possa estar orando e apresentando a cada um de vocês. Amém? A Nete, Nayara, o Theo, boa noite. Opa! Deixa eu só arrumar aqui. Eita. A minha auxiliar. Pronto. Agora estamos aqui centralizados novamente. Amém? Glória a Deus. Amados, abra sua Bíblia comigo. Eu vou fazer novamente essa recepção. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Boa noite. Estamos em um culto online da Igreja do Evangelho Quadrangular de Vila Nova. Estamos em reforma na igreja. Nós vamos falar um pouco dessa reforma daqui a pouco para você que é membro também, para você que está conectado conosco aqui nessa noite. Mas sejam bem-vindos em nome de Jesus. É uma noite de adoração, é uma noite onde você já pôde adorar o Senhor Jesus, mas Deus tem uma palavra para nos abençoar, uma palavra para nos levar a uma introspecção, a uma reflexão. Amém? Então, abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 11. Livro de Atos, capítulo de número 11, verso de número 19. Atos, capítulo 11, verso de número 19. Atos, capítulo 11, verso de número 19. Glória a Deus. Eu já quero te convidar para mais tarde, 22 horas, estar conosco. Nosso momento de oração, a nossa sala de oração vai estender até o dia 6 de março, momento de oração em prol da nossa cidade, em prol das famílias da igreja, em prol dos pastores, dos líderes, dos membros, em prol do povo de Deus, contra essa enfermidade, contra esse vírus do Covid, que tem feito muitas vítimas ainda nesses dias. Isso começou lá no ano de 2019, no finalzinho do ano de 2019, mais aqui no Brasil em março, fevereiro, março de 2020, mas tem alastrado ainda, tem feito muitas vítimas. Nós vamos orar, nós estamos em um momento de oração para que Deus possa curar, para que Deus possa fazer com que esse vírus seja dissipado do nosso país, do mundo, porque isso tem feito muito mal às pessoas. Então, eu quero nessa noite falar sobre a palavra de Deus, algo que Deus ministrou no meu coração. E o tema da mensagem desta noite é a grande liga da igreja. A grande liga da igreja. Diz em Atos 11, 19, assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia. O qual chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amados,
nessa palavra dessa noite, eu quero trazer aqui uma palavra muito prática e muito objetiva, e eu quero falar sobre a grande liga da igreja. Nós vemos aqui que depois de uma perseguição, depois da morte de Estevão, depois do testemunho de Estevão, a igreja ela sofre uma grande perseguição. E diz aqui que os primeiros discípulos foram chamados cristãos lá na Antioquia. Grande número de pessoas se converteram, grande número de pessoas receberam a fé no nome do Senhor Jesus, e aí então Barnabé foi direcionado para lá, para ver a qual estava a condição daqueles novos cristãos que estavam seguindo os ensinamentos, a palavra de Jesus. E nós vemos aqui que há uma grande liga para que a igreja crescesse, para que a igreja fosse conduzida, para que a igreja fosse, então, de fato, ser chamada de igreja. Porque ser igreja não é estar condicionado a um lugar. Ser igreja é ser um organismo vivo, não apenas uma organização, mas um organismo vivo, uma célula viva de Jesus, aonde é que nós estejamos. Nós podemos ser igreja dentro da nossa casa, reunido com os nossos familiares. Nós podemos ser igreja onde nós trabalhamos, onde nós geramos receita ali no meio do trabalho. Nós podemos ser igreja na escola, em local de educação. Nós podemos ser igreja, por quê? Porque a partir do momento em que Jesus ele ascende aos céus, a partir do momento em que Jesus expira na cruz do Calvário, está consumado, o véu do templo se rasga de alto a baixo e tudo aquilo que era limitado a uma manifestação de sacerdote nos templos, hoje já temos essa liberdade de onde estivermos, sermos a igreja que Jesus espera que nós venhamos a ser. Mas tem algo que marca, tem algo que nos impulsiona, tem algo que nos liga para sermos a igreja de Jesus. E vemos aqui em Atos capítulo de número 11, versos de número 19 em diante, que a igreja ela é marcada por uma grande perseguição. Quando Estevão é morto, quando Estevão ele acaba se entregando e ele vê o Senhor Jesus à destra de Deus, ali em pé à destra de Deus, e Estevão ainda ele comovido e com compaixão, ele diz: Senhor Jesus, eu peço que não imputes a eles esse pecado, porque eles não sabem o que fazem. A igreja ela começa a crescer, a igreja ela começa a amadurecer, a igreja começa a criar forma, e diz que os pais entrando em Antioquia, verso 20, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. O evangelho, ele não está somente aos judeus, mas o evangelho também chega aos gentios, aos gregos. E diz aqui no verso 21, e a mão do Senhor era com eles. Por que a mão do Senhor era com eles? Por que grande número crê e se converte ao Senhor? Porque há uma grande liga da igreja. Imagina só, quando Jesus chama 12 discípulos, homens totalmente diferentes, há uma diversidade dos discípulos que Jesus escolhe. A natureza da igreja que se forma em Antioquia. E quando nós analisamos a metáfora do corpo de Cristo, deixa muito claro que a grande liga da igreja, ela deve ser realmente as questões espirituais. Pastor, o que é que eu preciso entender e aprender nessa noite? Olha o que diz aqui em Atos 11, do 19 ao 26, não vou ler de novo, só vou pegar aqui, porque era um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé, muita gente uniu-se ao Senhor. Ou seja, havia uma liga, havia algo que ligava o coração daquelas pessoas ao Senhor. E o que liga a alma das pessoas ao Senhor não é material, mas senão espiritual. Diz no último verso, tendo achado, levou a Antioquia. Durante o ano inteiro, reuniram-se com a igreja e instruíram muita gente, ou seja, instruíram pela palavra, ou seja, para instruir
as pessoas, havia necessidade de estar reunidos. Então, eu quero dizer para vocês três coisas, três grandes ligas da igreja, três pontos fundamentais que deixam uma igreja ligada ao seu Senhor e ao seu Salvador. A primeira grande liga da igreja é a oração em grupo. É a oração em grupo. Diz lá no Salmo de número 133. Abre comigo no Salmo. Salmo de número 133. Aleluia. A primeira coisa que liga a igreja de Jesus no Salvador é a oração em grupo. Olha o que diz no Salmo de número 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ou seja, quando nós estamos unidos, quando nós estamos orando juntos. Eu quero te fazer um convite para você que ainda não está orando conosco na nossa sala de oração, 10 horas às 10h30. Ore antes que necessite orar. Interceda antes que necessite interceder. Faça essa intercessão pela sua casa. Primeira coisa que nós precisamos entender é que a grande liga da igreja é a oração em grupo. Salmo de número 133, verso 1 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão. Porque olha aqui, o pastor não tem barba. Mas olha o que diz aqui no verso 2. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão. E que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A primeira liga que nós vemos aqui na igreja de Antioquia é que eles ficaram reunidos durante um ano. E eles foram instruídos pela palavra. E eles oravam uns pelos outros. Porque a oração em grupo não deve ser menosprezada. Deve ser tão intensa, variada e desenvolvida esta prática na igreja, a ponto de se tornar um ponto seguro, a qual recorremos sempre para recarregar a nossa força espiritual. É isso que nós vemos na igreja de Antioquia. Nós vemos ali Saulo sendo levado à igreja por Barnabé. Nós vemos ali Barnabé, alguém encorajador, alguém que estava ali junto, lado a lado com os discípulos, junto, lado a lado com aqueles que haviam entregue a sua vida para Jesus. E Jesus mesmo declarou que a oração conjunta tinha um poder espiritual. Onde estiverem dois ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Então não deixe de orar, ajunte a sua família e ore em conjunto, ajunte-se à igreja e ore em conjunto, especule o quanto isso é importante, porque a igreja sou eu, a igreja é você, que junta no corpo de Cristo, faz com que a graça seja manifesta, e a graça de Deus vai nos abençoar, porque ali o Senhor ordena a bênção, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Pode dar um glória a Deus aí onde você está? A oração em grupo tem poder de unir corações em compaixão e propósito. A oração em grupo tem poder de unir corações em compaixão e propósito. A segunda coisa que liga a igreja, a grande liga da igreja, é pensar como corpo. Eu e você precisamos pensar como corpo. Há grandes pensamentos carregados de toxinas quando eu penso em mim. O que eu vou ganhar com isso, pastor? Por que eu vou unir a minha família para orar? Por que eu vou participar de uma oração em grupo? Por que eu vou pensar como corpo, se eu posso pensar por mim mesmo, apenas por mim? Não.
Precisamos nos desintoxicar do pensamento mundano. É um pensamento mundano. O que eu vou ganhar com isso? Não. É o que o corpo vai ganhar com isso. Quando você muda o seu pensamento individualista para um pensamento coletivo, você não vive divisão, mas vive multiplicação. Nós precisamos entender aquilo que Jesus diz, aquilo que a palavra diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Nós precisamos entender a pensar como corpo. Nós precisamos nos livrar de sistema de organização de igreja, daquele negócio de competição. Não, nós estamos juntos, nós pensamos a mesma coisa, nós falamos a mesma coisa, o nosso alvo é o mesmo céu, o nosso Senhor é o mesmo Senhor Jesus, a nossa fé é única, e é por isso que nós pensamos como corpo. Uma igreja que não tem pensamento, uma igreja que não tem atenção, uma igreja que não tem investimento para permanecer unida em propósito, em visão, em missão, está fora da cabeça. Porque a igreja é o corpo e Cristo é o cabeça. É o Senhor Jesus que pensa e dá ordem ao corpo. E eu e você somos o corpo. Uma coisa que ligava a igreja de Antioquia é que eles pensavam como corpo. Eles estavam ali ligados como corpo. O próprio Senhor Jesus, abre comigo a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 17. O próprio Senhor Jesus, na oração intercessória, ele vai falar, ele vai clamar ao Pai para que sejamos um como ele o é com Deus. Ou seja, havia uma necessidade de não pensar em si apenas, mas pensar como corpo. Evangelho de João 17, verso 1, diz assim: Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos destes, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as coisas, e todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós, estando eu com eles no mundo, guardá-los em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, nenhum deles perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti. E digo isso no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também sejam santificados na verdade. E não rogo somente por isso, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Verso 21. Para que todos sejam um. Para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que me enviaste. A partir de hoje, amados, a grande liga da igreja
é pensar como corpo. Não pensar com espírito de porco, mas pensar como corpo. E Jesus nos dá a instrução em João 17. Então, nós precisamos entender 3 coisas nessa noite. Primeira coisa que marca que liga a igreja, é a oração em grupo. A segunda coisa é pensar como corpo. E a terceira e última coisa, para nós finalizarmos a mensagem dessa noite, em Hebreus capítulo 12, verso de número 1 ao verso de número 3. A terceira coisa que liga a igreja, a grande liga da igreja, está em Hebreus capítulo 12, verso de número 1, verso de número 3. Diz assim: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembarancemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Reflete profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, nem tampouco desanimeis. Amados, a grande liga da igreja, terceiro ponto dessa mensagem é: olhe fixamente para Jesus. Não perca os seus olhos do foco. Não perca os seus olhos de Jesus. Fixe olhando para Jesus. Que os teus olhos estejam olhando para o autor e consumador da sua fé. É Jesus. Quando nós vemos aqui a igreja de Antioquia, uma igreja que estava ali pós-grande perseguição, uma igreja que estava sendo alimentada pela palavra. Nós vemos ali uma igreja que estava crescendo. Nós vemos ali a igreja onde havia grande número de pessoas que haviam se convertido. Havia ali gregos, havia ali judeus, havia ali pessoas que estavam se maravilhando da graça salvadora de Jesus. Nós vemos ali Barnabé, um homem que era encorajador. Nós vemos ali Saulo, que havia se encontrado com Jesus. Lá em Atos capítulo 9, Jesus estava... na verdade, Saulo estava ali para perseguir a igreja depois da morte de Estevão. Morte de Estevão, 7, 8 de Atos. 9 é o encontro de Jesus. Jesus encontra-se com Saulo, com Paulo ali no caminho de Damasco, e ele então começa a entender a graça do evangelho chega ao coração daquele homem que estava perdido, e aí então aquele homem começa a viver a palavra, a anunciar a palavra, a aprender da palavra, e diz que Antioquia, grande número de pessoas se convertem. Grande número de pessoas se convertem, Atos capítulo 11. E nós vemos ali uma grande liga. Nós vemos ali que havia uma grande liga da igreja. E qual era essa liga da igreja? Primeiro, a igreja ela estava orando. Ela continuava em oração. Desde o momento onde recebem a presença do Espírito Santo. Lá em Atos 2, a igreja continua orando, a igreja continua praticando a oração em grupo, e diz lá em Atos 11 que os discípulos são chamados cristãos em Antioquia. E ali eles estavam reunidos, e ali eles se reuniam, e ali grande número crê e se converte ao Senhor. Por quê? Porque a grande liga da igreja era a vida de oração, e eles perseveravam na oração, e eles perseveravam na comunhão, e eles perseveravam no partir do pão. A segunda coisa, tem que pensar como corpo. Se um membro do corpo está enfermo, eu preciso orar para que aquele membro seja curado. Isso é pensar como corpo. Não é só pensar em mim. Nós estamos em um momento de oração intercedendo por famílias.
Nós estamos orando uns pelos outros. Isso é espírito de corpo. Isso é pensar como corpo, não pensar como alguém egoísta. Não, estamos orando uns pelos outros. Estamos orando pela sua casa, estamos orando pela sua família. Estamos orando para que se alguém estiver enfermo, que seja curado, mas que se não, que a saúde do Senhor seja plena na sua vida, que a prosperidade do Senhor alcance o seu lar, que você seja curado, transformado, salvo, batizado, transformado pelo poder da palavra. E a terceira coisa que não pode faltar dentro do corpo, que não pode faltar nessa liga de igreja, que não falta, é olhar fixamente para Jesus. Portanto, nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, embaraçando-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Jesus. Jesus. Não deixe de olhar para Jesus. Não deixe de olhar para Jesus. Então, marque aí. O que faz com que vivamos em união? O que marca a grande liga da igreja? Número 1, a oração em grupo. Número 2, pensar como corpo. Número 3, olhar fixamente para Jesus. Diga aí onde você está. Número 1, a oração em grupo. Número 2, pensar como corpo. E número 3, olhar fixamente para Jesus. Que essa mensagem tenha alcançado o teu coração. Que essa noite seja uma noite de refrigério sobre a sua vida. Que a sua família possa se encontrar com saúde plena. Se houver alguém enfermo, nós vamos orar agora. Você vai orar comigo. Você vai, pela palavra, decretar a saúde sobre alguém que possa estar enfermo. Você vai interceder por alguém nessa noite. Você vai interceder pela sua família nessa noite. Você vai declarar a vitória, a saúde, a cura em nome de Jesus. Você vai decretar, você vai liberar a palavra sobre a vida dos seus familiares. Você vai interceder pela tua casa. Você vai liberar uma palavra de salvação sobre o teu lar. Ora, o Espírito Santo convence o meu pai, convence a minha mãe, convence o meu irmão, que não há outro caminho a não ser o Senhor. O Senhor tem poder para libertar, o Senhor tem poder para sarar, o Senhor tem poder para transformar, para libertar, o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos, pedimos ou imaginamos. Segundo o poder da fé que opera em nós. Pai, nós cremos na tua palavra. Nós cremos no teu poder, nós cremos na tua graça. Feche seus olhos e ore comigo. Abençoa a sua casa nessa noite. Grandioso Deus e Pai. Pai, eu te sou grato pela tua palavra, Senhor. Eu te sou grato, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Te sou grato, Senhor, porque esta palavra primeiramente falou ao meu coração e falou ao coração da tua igreja. Pai, que nós possamos estar em oração nesta hora. Vamos exercitar essa palavra agora. Estamos orando em grupo. Porque ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que os irmãos orem em união. Que os irmãos se alegrem em união. Que os irmãos possam chorar com aqueles que choram em união. Porque a unidade da igreja é o que fortalece. A unidade é o que faz com que a tua igreja seja a igreja verdadeira que Jesus resgatou, lavou e salvou na cruz do Calvário. Senhor, faça-nos pensar como corpo nessa noite. E a partir dessa noite, que não haja aqueles pensamentos individualistas, aqueles pensamentos orgulhosos, mas que nós possamos praticar a alegria uns para com os outros. Que nós possamos pensar como corpo, que nós possamos pensar, ó Deus, como o Senhor pensava com o Pai, assim na oração intercessória, que nós sejamos um contigo, assim como tu és, Senhor, com o Pai. Pai, também nós oramos, ó Pai, nesta noite, que nossos olhos estejam fixados em Jesus, que os nossos olhos estejam fixados, que os teus olhos estejam fixados no autor e consumador da nossa fé. Jesus é o autor e consumador da nossa fé.
Ele pode curar toda enfermidade. Ele pode libertar todo aquele que precisa de libertação. Ele pode salvar todo aquele que precisa de salvação. Ele pode transformar todo aquele que precisa ser transformado. Então não tire os seus olhos de Jesus. Fixe os seus olhos em Jesus. Não perca os seus olhos. Não faça com que não se distraia, que os teus olhos estejam olhando para Jesus. Ah, pastor, mas eu estou enfermo. Olhe para Jesus. Ah, pastor, eu estou passando dificuldade. Olhe para Jesus. Pastor, eu estou desempregado. Olhe para Jesus. Pastor, eu estou com isso, com aquilo. Não importa o que você esteja. Olhe para Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E eu quero abençoar a tua casa agora. Eu abençoo a tua casa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu abençoo a tua saúde agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu abençoo o teu bairro agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu abençoo a nossa cidade, aonde você está, a tua cidade. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu abençoo o estado de São Paulo, todos os estados do Brasil, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós abençoamos agora, liga tua fé com a minha. Nós abençoamos o Brasil, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós abençoamos o mundo, Senhor, que o Senhor venha como um rio, que o Senhor venha como um rio, Senhor, e venha limpar e venha curar, ó Deus, em nome de Jesus, toda enfermidade, todo vírus, Pai, que esse vírus, ó Deus, seja repreendido, Pai, em nome de Jesus, que esse vírus seja, Senhor, seja tornado nulo, sem eficácia, mas que a tua eficácia, que a tua saúde esteja sobre cada lar. Assim nós abençoamos as famílias, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Guarde essa palavra no seu coração. Esteja em oração pela sua casa. Esteja em oração pelos seus filhos. Ore, interceda antes que precise interceder. Esteja em oração conosco. Estamos agora em um período de oração. Hoje é dia 25 de fevereiro. Do dia 25, na verdade a gente já começou, até o dia 6, das 10 às 10h30, temos uma sala de oração. E você é o meu convidado para participar. Esteja conosco. Estarei disponibilizando o link, ou se não, pelo meu WhatsApp, para que vocês possam estar participando. Estamos juntos, orando e intercedendo por famílias. Apresente a sua família em nome de Jesus, para que sejam curados, para que sejam salvos, transformados em nome de Jesus. Amém? Olha que benção. Deixa eu ler alguns recados aqui. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. É isso aí, ó. Os irmãos estão falando aqui, ó. Vou tirar aqui, porque aí fica mais fácil. Espera aí. Opa. Glória a Deus. Os irmãos presentes, olha que maravilha. 21 pessoas agora. Glória a Deus. Glória a Deus. O Diego colocou o texto aqui. A grande liga da igreja. Irmã Marta, Carlão. Deus abençoe a vida de vocês. Espero que vocês estejam melhor em nome de Jesus. Diego, Aline, Samuel, Mateus. A Rose também está aqui. Em nome, graças a Deus. Glória a Deus. Armandina, já falei. Eliana, ela falou o seguinte, ó, não deixe de orar, igreja. Não fique esperando só pelos pastores e líderes. Os mesmos já estão de sentinela orando pela igreja. Faça sua parte junto ao corpo. Esteja conosco orando. Igreja em unidade. A oração é a arma mais poderosa que nós cristãos precisamos. A Gina escreveu aqui. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver. O Gil está aí. Oração é o alimento. Oramos até para o nosso inimigo. Ele anda falando aqui, né? Nós temos 57 membros adicionados no grupo da igreja. Às 22 horas, vamos nos unir em oração. Esteja orando conosco. A saúde do meu irmão Miguel, meu sogradão, minha mãe Maria José, que está em Tarabai. Amém. Glória a Deus. Peço oração para as minhas duas netinhas. Amém, Gil. Olha, 22 horas, entra conosco na sala de oração e coloca lá também a foto para que nós possamos estar orando, tá bom? 22 horas, o Gil está pedindo oração aqui, ó, para as duas netinhas. Se encontra nesse momento com minha filha no hospital para verificar febre. Então, 22 horas, já te convido, irmão. Reúne a família aí, vamos estar orando juntos na sala de oração. Gil, Kátia, Júlia e tia Carmen. Amém? Glória a Deus.
Deus abençoe a vida de vocês. Amados, eu vou colocar aqui agora uma informação. Eu peço a ajuda dos irmãos. Estamos em um momento de reforma na igreja. Então, hoje, quinta-feira, não teve culto presencial. Domingo não vai haver culto presencial, nem na outra quinta-feira. Nós só vamos retornar com as atividades presenciais lá na igreja no domingo, dia 7 de março. Dia 7 de março. A Cíntia olhou para mim aqui, falou que é uma data especial. Eu não sei, né, o que é tão especial só porque ela nasceu nesse dia. Mas nós estaremos lá na igreja de forma presencial, dia 7 de março, tá? Então, nesse período, nós estamos em reforma. Nós temos uma grande reforma para fazer na igreja. Havia a necessidade de substituir todo o telhado. Imagina só, são 36 telhas, toda a parte de estrutura. Nós temos uma mão de obra que já finalizamos, na verdade, que já foi contratada, vai começar entre amanhã e sábado, para a substituição do telhado. Nós precisamos reformar toda a parte da nave da igreja. Vocês, quando voltar, eu quero já ter finalizado, mas nós precisamos da ajuda de vocês, tá? Eu quero pedir que vocês nos ajudem com uma oferta especial, uma oferta para a construção, uma oferta para a reforma da igreja. Então, nós vamos reformar toda a parte da igreja, de cima. Fizemos já a reforma na parte de baixo, e agora nós vamos fazer a reforma na parte de cima. Nós vamos fazer o segundo banheiro, que já era perfeito. Então, nós estamos mudando um monte de coisa que vai ser benefício para vocês. Porém, nós precisamos de uma ajuda especial nesse momento. Então, coloquei aqui, ó, o número Pix para você fazer uma transferência via Pix, né? Hoje está muito em alta isso, uma facilidade para que você possa transferir um valor em qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer dia, e isso cai automaticamente. Então, tem o Pix aqui da igreja, tá? Você vai colocar lá, fazer um Pix, uma oferta especial, para que a gente possa comprar todos os materiais. Tem uma grande parte de material ainda para ser comprado, e a gente tem aí uma meta de gasto ainda entre 10 a 15 mil reais. É verdade. De 10 a 15 mil reais. Então, eu peço ao Espírito Santo agora que trabalhe no seu coração, que você oferte de uma maneira generosa, que você possa fazer uma oferta. Tem o Pix da igreja, que é o CNPJ, 62, está aí no vídeo, está aqui embaixo, ó, 62955-505-137707. É o CNPJ da igreja, vai sair no nome da igreja, vai cair direto na conta da igreja. Então, eu peço que vocês nos ajudem com uma oferta para a nossa reforma. Pastor, é o meu dízimo? Não, é uma oferta especial. É uma oferta para a nossa reforma. Ou seja, você vai estar ali, você vai estar naquele ambiente totalmente reformado, totalmente preparado para te receber melhor. Então, nós temos algumas coisas para fazer. Nós vamos fazer nesses dias que a igreja não vai ter culto presencial, somente o culto online, todas as atividades, hoje, quinta-feira, culto online, domingo, culto online, segunda-feira, aula da EBQ vai ser online também, quinta-feira que vem vai ser online também, amém? Então, nós vamos retomar, nós estamos programando para retomar dia 7 de março, com a igreja toda reformada, e você vai estar ali vislumbrando o trabalho que vai ser realizado ali dentro da igreja, tá bom? Isso é para benefício para você, para sua família, para todos que você quiser convidar para participar. Então, nos ajude. O Pix é 62-955-505-137707. Faça sua contribuição. Seja generoso com a obra de Deus. Nos ajude. Eu estou pedindo isso porque nós vamos precisar realmente. Nós temos um valor em caixa que não vai ser suficiente para que nós possamos fazer essa reforma, que há uma necessidade da substituição de todo o telhado para evitar ali os vazamentos. Vamos fazer a substituição de todo o piso da nave da igreja, estamos já em fase de conclusão do banheiro, vai colocar azulejos no banheiro novo, vamos trocar o azulejo do chão, vamos fazer uma reforma também na cozinha. Então, nós precisamos que você esteja nos ajudando.
Então, eu não vou aqui falar valor, R$50, R$100, R$200. A gente não vai estabelecer valor, mas que seja um valor generoso. O que eu posso adiantar é que nós vamos precisar de, no mínimo, nesse primeiro momento, de 6 a 8 mil reais. Então, seja generoso, nos ajude, deixe Deus usar a sua vida para que esta obra seja realizada no menor tempo possível e quando nós voltarmos com as nossas atividades presenciais, a igreja esteja preparada para te receber da maneira que você merece ser recebido. Amém? Então, eu quero abençoar a sua vida, você que vai fazer a sua oferta, faz a sua oferta por Pix. Pastor, eu não consigo fazer o Pix, mas eu quero participar dessa oferta para a reforma da igreja. Pastor, pode passar o número da conta? Legal, eu vou colocar aqui para você também o número da conta, tá? Pastor, mas eu quero entregar presente, eu tô com valor, eu posso depositar? Você pode depositar, você pode entregar para o tesoureiro. Pastor, mas não está tendo atividade, não tem problema, é só fazer um contato comigo ou com o tesoureiro, a gente pega esse valor que vai estar sendo direcionado para que nós possamos fazer essa reforma juntos e deixar a igreja mais linda do que ela já é. Amém? Então, Deus abençoe a sua vida. Estamos com 17 pessoas assistindo agora. Graças a Deus por isso. Graças a Deus porque você está aqui, tá? Não esquece, deixa o like, compartilha essa mensagem para abençoarmos vidas em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, daqui a pouco, 10 horas, nosso momento da sala de oração. Esteja conosco, vou disponibilizar o link no grupo da igreja, ou se você quiser, pode me pedir no WhatsApp também, tá? 11 964 90 6615. Eu vou deixar também no status do WhatsApp, você vai clicar lá e vai participar conosco. É uma sala no Zoom, tá bom? Se você ainda não baixou a sala no Zoom, é só entrar na Play Store do seu celular. Você vai baixar, é um aplicativo gratuito e não pesa nada. É bem leve, você vai ter acesso à nossa sala de oração. Vamos juntos batalhar, porque uma da liga da igreja é a oração em grupo, é a oração em conjunto. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Fica aqui o meu beijo para vocês. Fique com Deus. Faça uma ótima noite. Não deixe de interceder pela sua casa. Faz assim com as suas mãos, que o amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre toda a igreja, desde agora e para todos sempre. Amém. 2021, o ano do céu aberto. Que seja um céu aberto sobre a sua vida, em nome de Jesus. Tchau, tchau.